Você já surtou no trabalho? Ou engoliu um sapo tão grande que ficou entalado na sua garganta? Você é do time que odeia o domingo à noite, porque depois vem a segunda-feira e começa tudo de novo? Você é daquele tipo de pessoa que no trabalho não consegue dizer não? Se você disse sim para alguma dessas alternativas, fica comigo até o final desse vídeo, porque sim, existe vida profissional com bem-estar, remuneração acima da média e reconhecimento e realização. E eu vou te contar tudo. Eu queria começar esse vídeo te perguntando o que é ser forte emocionalmente para você. No dicionário da língua portuguesa seria algo como ter grande força físico-orgânica, cujos músculos estão bem desenvolvidos. A gente pode pensar nessa imagem de alguém robusto, vigoroso, mas de maneira corriqueira e cotidiana, nós pensamos que ser forte é aquela pessoa que suporta tudo. Porém, quando nós trazemos essa questão de ser forte dentro do contexto das emoções, não seria o fato de sustentar e suportar tudo. Muito pelo contrário. Isso tem mais a ver com se violentar do que, de fato, ser forte. Nesse contexto emocional, ter uma capacidade adaptativa face a situações delicadas ou complexas do dia a dia é que, de fato, significa que você está sendo forte. Ou seja, sabendo lidar com as problemáticas que se apresentam e, assim, aprendendo no cotidiano a colocar limites. E isso é parte fundamental do que eu tenho para te dizer hoje. As pessoas com inteligência emocional são mais adaptáveis e elas trazem o autoconhecimento, a gestão das emoções para a realidade do seu dia a dia. E isso impacta de maneira positiva as relações, sejam relações profissionais, pessoais, porque de fato ela consegue estabelecer limites saudáveis, criando uma atmosfera de respeito, primeiro em relação a si mesmo e segundo em relação ao outro. Muitas vezes o que acontece é um sequestro emocional. Você deve estar se perguntando, Roberta, como assim sequestro emocional? Esse é um termo desenvolvido pelo psicólogo Daniel Goleman, um dos pais do conceito de inteligência emocional. Um sequestro emocional seria uma reação desproporcional a partir do momento em que a gente percebe que está numa situação de emergência. Em fração de segundos, nós somos tomados por uma explosão emocional e a ação gerada nesse contexto é, de fato, impensada e irracional. Isso acontece porque a amígdala, que é aquela parte do nosso cérebro relacionada às emoções, assume o controle. Ela funciona como um alarme de perigo, 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 que soa. E a partir desse momento, nós somos obrigados a fazer alguma coisa. E normalmente o que nós fazemos é fugir, congelar ou lutar. A amígdala é responsável pelo processamento e o armazenamento das reações emocionais. Ela está ligada ao nosso instinto de autopreservação, de manutenção da vida e de sobrevivência. Todas as vezes que você se percebe em risco, a amígdala vai ficar ativada. Mas o problema é que ela às vezes comete erros. E algumas vezes o perigo que ela identifica como perigo de vida, na verdade são perigos simbólicos ou muito menores do que um leão do qual a gente precisa fugir e escapar, como os nossos antepassados viveram. E aí sim faz todo sentido fugir, congelar ou enfrentar. Mas quando a gente está com medo de tomar uma bronca do chefe ou percebeu que fez alguma coisa errada, não é necessário ligar esse sistema de alerta. Mas fica evidente que nesses momentos não há espaço para refletir. Nós somente conseguiremos analisar essa situação depois que a explosão passar. Muitas vezes também, por não nos conhecermos bem, ao sermos confrontados com uma situação nova, nós nos desorganizamos e perdemos as referências. E sim, pode acontecer de nos descompensarmos. Eu também gostaria de dar enfoque ao fato de que algumas pessoas não conseguiram abandonar o lugar infantil, daquele que é cuidado por alguém.
para assumir um papel mais adulto, que é aquele que se responsabiliza por si mesmo, se cuida e se protege. Essas pessoas, face a uma situação desconfortável, espera que alguém venha e a ajude, ou a acolha, ou mesmo a socorra. O que nós podemos aprender com o filósofo francês Jean-Paul Sartre é que não importa o que a vida fez de você, mas o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Nesses momentos, nós passamos a assumir a responsabilidade de tudo que acontece com a gente. Ficar tomado pela emoção e reagir de maneira desproporcional pode causar uma série de consequências na tua vida. Desde ter a sensação de incapacidade, até mesmo ser julgado pelas pessoas como alguém explosivo ou desequilibrado. Também é recorrente a pessoa sentir medo de não ser boa o suficiente para lidar com aquilo que a vida lhe apresenta. Eu também vejo muito nos meus pacientes uma tendência a desistir dos próprios sonhos ou projetos. É claro que não ter uma boa gestão emocional vai trazer prejuízos de ordem relacional, mas também de ordem financeira. Quantas pessoas você conhece que talvez perdeu o trabalho porque explodiu com um chefe ou maltratou um cliente? Isso tudo tem impactos muito nocivos, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. O que eu gostaria de dizer é: você não pode controlar tudo o que acontece na sua vida, assim como no seu ambiente de trabalho. Ao invés de procurar evitar o desequilíbrio no seu contexto profissional, o que você deve fazer é focar em desenvolver estratégias e recursos para que, quando algo desagradável, difícil acontecer, você saiba como se comportar de maneira ajustada e funcional. Então você pode estar se perguntando: ótimo, Roberta, mas concretamente o que eu posso fazer? Eu vou te dar algumas dicas bem objetivas. A primeira delas é avaliar o que te levou a experimentar esse sequestro emocional. É estar atento quando e como você começa a se descontrolar em situações difíceis. De repente você está numa discussão com seu companheiro, ou no trabalho, ou na relação com as crianças. O teu corpo e a tua emoção começam a dar sinais em relação a isso. Trazer a consciência emocional. Identificar o que é que você está sentindo diante daquela situação pode liberar a amígdala. E ela não vai precisar entrar em ação. Isso pode, de fato, evitar que você chegue a um transbordamento emocional. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre estar consciente para exercitar uma resposta e não uma reação. Roberta, isso não é fácil. Não estou dizendo que seja, mas eu te garanto que se você exercitar e se você ficar atento aos sinais do teu corpo, isso vai ser muito importante e facilitar o teu processo de gestão emocional. Presta atenção, por exemplo, se começa a acontecer algum tipo de agitação corpórea, se os seus batimentos cardíacos ficam mais acelerados. De repente, você pode experimentar um excesso de sudorese nas mãos, nas axilas, ou, se você parar para perceber, você vai sentir que o medo está presente. Talvez não seja medo, talvez seja raiva, decepção, frustração. Ao identificar as suas emoções, nós levamos a situação para o lado racional e evitamos toda reação desmedida. Uma outra dica é identificar os gatilhos que antecedem o desconforto. Mas isso só você pode fazer, porque é pautado em autoconhecimento. Quais são os gatilhos que te levam para uma situação em que você perde o controle? Quando você conseguir identificar isso, é o momento de parar e convidar o seu cérebro racional. Uma coisa importante também como estratégia é usar alguma válvula de escape. Por exemplo, se afastar da situação. Isso não é ser frágil. Na verdade, é sair daquela situação. Às vezes, simplesmente respirar fundo, contar até 10, ir no banheiro, lavar o rosto, te ajuda a se regular emocionalmente e você pode voltar inteiro para aquela situação. Uma outra coisa que eu gosto de dizer também, sobretudo nos ambientes corporativos, é: melhore a sua comunicação. Invista numa comunicação mais assertiva, mas também empática. Comunicar de maneira clara quais são as suas necessidades,
quais são as suas expectativas é fundamental para diminuir os conflitos e os ruídos de comunicação no ambiente de trabalho. Eu espero que todas essas dicas possam colaborar de alguma maneira com seu desenvolvimento pessoal e profissional. Todos nós estamos submetidos a passar por momentos de descontrole ou de dificuldade. Mas se você exercitar o autocontrole, se você se perceber e estiver conectado com teu corpo e com a tua emoção, eu te garanto que os episódios de transbordamento emocional serão cada vez menores e isso vai impactar de maneira positiva as suas relações e o seu desempenho no mercado de trabalho.